E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2022 que fala sobre termodinâmica. E a questão diz o seguinte: considere a máquina térmica representada na figura abaixo. Temos ali o esquema, de energia de uma máquina térmica e continua ali embaixo. Em um ciclo da máquina, Q1 e Q2 são respectivamente as quantidades de calor adicionados ao banho térmico T1 e retiradas do banho térmico T2, onde T2 é maior que T1. E W é o trabalho realizado pela máquina. Se o trabalho é positivo, então algumas das possibilidades para as quantidades de calor envolvidas são, e aí nós temos três possibilidades que a questão nos dá. Assinale a alternativa que descreve as possibilidades fisicamente corretas. E aí a gente tem que escolher então a alternativa correta. Bom, para a gente entender essa questão, para a gente conseguir analisar quais das quantidades de calor relacionadas ali estão corretas, primeiro a gente precisa lembrar da seguinte relação, que nos diz que trabalho feito pela máquina é igual à quantidade de calor que vem da fonte quente menos a quantidade de calor que vem da fonte fria. Essa relação é bastante importante para analisar essa questão então. Relacionando então essa equação com os dados que a questão nos dá no texto, a gente pode dizer então que o Q2 é a quantidade de calor da fonte quente e o Q1 é a quantidade de calor da fonte fria, justamente porque ele fala ali que a fonte T2 ela tem uma temperatura mais alta que a fonte T1. Então a gente pode reescrever, se quiser, essa equação aqui, da seguinte maneira: trabalho é igual ao calor da fonte quente, que é Q2, menos o calor da fonte fria, que é Q1. E é com isso que a gente vai então resolver essa questão. A primeira informação que ele nos dá sobre as quantidades de calor é que Q2 é maior que Q1 e ambos são maior que zero. O que isso significa, A gente está dizendo então que Q2 e Q1 são valores positivos, ambos maiores que zero, onde Q2 tem que ter um número positivo maior que Q1. Por exemplo, se a gente inventasse números aqui, a gente poderia dizer assim, digamos que Q2 equivale a 4 e Q1 equivale a 1. Estou inventando números aqui só para te entender. Isso se encaixaria nessa situação. Q2 é maior que Q1 e ambos são positivos, ambos são maiores que zero. Isso estaria de acordo com a fórmula? Estaria. O trabalho seria igual a 4 menos 1 e a gente teria um trabalho de 3, tranquilo, porque lembrando, o trabalho precisa ser sempre positivo. Então todas as coisas estão de acordo aí. Essa sentença estaria certa, essa sentença poderia acontecer, seria algo possível dentro dessa situação aqui. Agora vamos olhar a situação 2, A situação 2, o que ele vai dizer ali para mim? Ele diz que Q1 é maior que Q2 e ambos são valores maiores que zero. Ou seja, os dois são valores positivos, só que Q1 agora tem que ser maior que Q2. Vamos inverter agora os números que eu inventei ali para Q1 e Q2, Lembrando que esses números aí, eles são totalmente hipotéticos, Eu inventei eles para dar uma explicação numérica para vocês, para ficar de repente um pouco mais fácil de entender. Então vamos supor ali que Q2 agora vale 1 e que Q1 agora vale 4. Quando eu for fazer a conta, o que a gente vai ter ali? A gente vai ter que 1 menos 4 é equivalente a menos 3. Então aí a gente consegue ver com esse exemplo que essa afirmação, esse caso, não existe, não tem como acontecer, porque a gente observa aqui um trabalho negativo. E como a questão fala, o trabalho ele tem que ser positivo nessa situação, dessa máquina aí. Então essa segunda aqui não dá, é impossível, porque não se encaixa aí nos moldes do que a questão nos pede. E a terceira e última situação, ela nos diz o seguinte, que a máquina ela vai ter Q1 menor que zero e Q2 maior que zero. O que isso significa? Q1 vai ter um valor negativo e Q2 vai ter um valor qualquer positivo. E aí tanto faz quem é maior que quem. Vamos pegar os mesmos números, para a gente analisar. Vamos supor ali então que Q2 é de novo, 4. Beleza, 4 é um número maior que zero, é a única observação. E que Q1 agora eu vou chamar de menos 1.
Menos 1 é um número menor que zero. Vou fazer o cálculo ali da relação, né? Onde trabalho, então, é igual a Q2 menos Q1. Lembrando que o menos é da relação e o outro menos é do número, né? Que a gente agora está atribuindo ele como sendo um valor menor que zero. Fazendo esse cálculo, a gente vai acabar então ficando com um trabalho igual a 4 mais 1, né? Porque menos com menos dá mais, e 4 mais 1 dá 5. Bom, até aí a gente tem um número positivo, então isso se encaixaria no que a questão quer. Só que essa afirmação a gente tem um problema que vai de contra o segundo princípio, a segunda lei da termodinâmica. O que a segunda lei da termodinâmica nos diz? Nenhuma máquina pode ter rendimento igual ou superior a 100%. E aí nesse caso aqui, a gente estaria tendo uma situação onde o rendimento da máquina, esse terceiro caso, né, o rendimento da máquina, ele está sendo maior que 100%. E isso violaria o que a gente chama de segundo princípio ou segunda lei da termodinâmica. Então, por causa disso, isso aqui não tem como acontecer, isso aqui vai ser impossível, beleza? Então, essa afirmação aqui estaria errada também. Só para a gente entender melhor por que violaria, ser o seguinte, para quem ainda não pegou. Eu estou recebendo uma quantidade de calor X aqui, tá? Esse valor que eu recebo da fonte quente é o que a gente chama de total, isso é o 100% de energia que a máquina pode transformar. Segundo a segunda lei da termodinâmica, eu sempre vou ter que ter um fator de perda, eu sempre tenho que perder alguma coisa. No caso ali, na primeira sentença, a gente botou como 1 a perda, né? Resultando numa quantidade de energia formada, numa quantidade de trabalho realizado de 3. Olha só como a conta fecha, né? Entra um total de 4, eu perco 1 e sobra 3. Por isso que eu posso fazer essa relação que a gente fez lá no início. Dá para ver pelo próprio fluxo do desenho. Agora, quando eu digo que entra uma quantidade de energia equivalente a 4, mas eu consigo transformar um valor equivalente a 5, significa que essa máquina está conseguindo extrair 100% da energia que ela recebe e mais um pouco, né? Isso vai muito além do que a física permite. Seria como se tu abastecesse o teu carro e ele conseguisse transformar 100% da energia da gasolina em movimento do carro e mais um pouco ainda, tá? Isso é impossível fisicamente, é uma das leis da termodinâmica e esse caso estaria violando então essa segunda lei da termodinâmica. Então por isso que ele não pode acontecer, por mais que ele se encaixe nos parâmetros da questão. Beleza? Já a afirmação 2, ela não pode, justamente porque ela não se encaixa nos parâmetros da questão que pede um trabalho positivo. Então realmente a resposta certa fica somente a 1, que é a alternativa A, seria a resposta aí dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da resolução, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções, era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!